Na série Conversão, hoje nós iniciamos aprendendo o que ela causa, o que a conversão vai produzir na nossa realidade, todos nós, princípios gerais disso. É um assunto tão amplo, nós poderíamos falar de tantos atributos que a conversão causa, mas nós vamos aqui hoje apresentar alguns dos principais efeitos, frutos de uma verdadeira conversão a Deus. E para nós começarmos, eu gostaria que você pudesse abrir na tua Bíblia, lá no livro de Atos, no Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 20, versículo 21. Atos 20, 21. Nesse momento nós vamos ver um princípio geral sobre conversão, nesse texto aí de Atos 20, 21. Enquanto você vai abrindo, tenha na tua mente, assim como nós falamos agora há pouco, no nosso momento de interação, que a conversão é uma mudança de direção, é uma mudança de rumos nas nossas vidas. A conversão é algo que nos faz ter um novo sentido, um novo caminho à nossa frente, diferente daquele que nós estávamos trilhando. Sou do tempo que na autoescola, eu não sei se ainda é o termo que se usa, o instrutor sentava do nosso lado quando fazia aula para tirar a carteira de motorista e até mesmo na prova, e solicitava assim, conversão à esquerda. Ainda é assim que se faz autoescola ou não? Sim ou não? Conversão à direita. E aí a gente tinha que ligar o pisca e fazer o quê quando chegasse a próxima rua à direita? Virar a direção que o carro estava indo. Esse é o sentido da palavra conversão. Mas agora nós vamos ver quando que ela aparece na Bíblia, especialmente aí na versão NVI, que é a versão que nós vamos estar lendo. Diz assim, Atos 20, 21, a palavra de Deus. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Disse o apóstolo Paulo aqui, mais uma vez, o resumo do seu propósito como um apóstolo, como alguém que era discípulo de Jesus, que se converteu após a ressurreição. Ele diz, eu testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Converter-se a Deus. Então, quando nós falamos em conversão bíblica, quando nós falamos em converter as nossas vidas no âmbito aí do cristianismo, na vida da igreja, nós estamos falando em voltar as nossas vidas para Deus. Nós estamos falando agora em conseguir encontrar o caminho em direção a Deus. E mais, estamos falando em permanecer nesse caminho com as nossas decisões no dia a dia, conforme o tempo vai passando, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, nós vamos estar ou afastando as nossas vidas desse caminho, ou zelando, cuidando, para permanecer nesse caminho. E mais do que isso, nós aprendemos biblicamente que é possível, então, uma pessoa que uma vez se aproximou de Deus, ela pode vir a se afastar de novo. Nem todos os pastores concordam comigo sobre isso, nem todos os teólogos têm essa mesma visão, mas aqui na família da fé nós cremos que uma pessoa que se converte a Deus, cabe uma parte a ela de manter a sua conversão. Da parte de Deus, ele sempre estará também disponível para manter esse acesso liberado das nossas vidas a Ele, por meio de Jesus, que fez uma obra completa de uma vez por todas. Agora, não é porque da parte de Jesus isso foi feito de uma vez por todas, que da nossa parte a conversão é de uma vez por todas. Uma vez que nós aprendemos o caminho para nos voltarmos para Deus, para caminharmos com Deus, para acessarmos a sua presença, para termos uma nova vida com Ele, compete a mim e a você, a cada dia, mantermos a nossa conversão. Dentro disso nós temos alguns exemplos bíblicos, eu não vou te pedir para abrir lá para que a gente possa ir rapidamente, mas apenas preste atenção. Quando, por exemplo, lá no Evangelho de João, Jesus começou a ensinar algumas coisas que eram difíceis de entender. Você já passou aí por algum conceito bíblico, ou às vezes por alguma pregação aqui no domingo, ou por algum momento de discipulado, de aconselhamento, ou de discussão da palavra de Deus lá na célula, que aquela palavra meio que te chocou, que aquele conceito bíblico, no fundo você disse assim, mas eu não esperava que fosse assim o que Deus pensava. Isso é difícil de mudar. Você já se deparou com uma situação assim? Eu já me deparei com várias. Às vezes a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro de uma forma que nos, assim, balança.
que mexe um pouco com a nossa estrutura, com coisas que nós tínhamos certeza que estava certo nas nossas vidas, e agora a palavra de Deus vem e nos confronta. Jesus falou uma coisa que para nós hoje é muito comum, é muito tranquila de entender, que nós deveríamos participar do seu corpo e do seu sangue. Hoje nós participamos disso por meio da prática da ceia e também pela nossa fé no Senhor Jesus. Temos participação no seu corpo, nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Temos participação no seu sangue, o seu sangue sobre as nossas vidas nos purifica de todo o pecado. Você acredita nisso? Mas a primeira vez que Jesus falou isso para os seus discípulos, parecia que ele queria que eles fossem canibais. Ele disse assim para eles: olha, se vocês não comerem do meu corpo e não beberem do meu sangue, não vai ser feita a obra de Deus na vida de vocês. Em resumo, João capítulo 6. E ali, por não entender naquele primeiro momento algo que, se permanecessem logo ali na frente entenderiam, sabe o que aconteceu com o próprio Jesus? Muitos discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir a ele. Naquele dia, Jesus perdeu muitos discípulos. Depois nós vemos, por exemplo, lá na vida da igreja, em Atos dos Apóstolos. Se você quiser ler um livro sobre como começou a igreja do Senhor Jesus e como era praticada essa vida da igreja primitiva, que a gente chama, a primeira igreja que se estabeleceu, leia o livro de Atos dos Apóstolos. Lá a gente vai ver a vida da igreja começando, a igreja se expandindo, inclusive os apóstolos de Jesus e os discípulos mais que foram sendo gerados, aprendendo com as situações como é que se fazia a igreja. E lá naquele momento nós vemos, por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 5, uma história que nos intriga um pouco, que é a história de Ananias e Safira. Nessa história, sabe o que aconteceu? Ananias fez assim uma propaganda diferente do produto. Você sabe que hoje a gente pode processar uma empresa que faz uma propaganda e entrega um produto diferente, porque deve existir uma idoneidade naquilo que se oferece e naquilo que de fato se compra. Você sabia disso, né? Que nós podemos exigir que aquilo que é oferecido seja entregue. Então você que é empresário, vendedor, muito cuidado para não aumentar um monte de pontos aí no teu conto que depois pode custar caro para você. E aí quando nós vemos o princípio no cristianismo é o mesmo. Ananias veio, ele não precisava ter dito nada, ele não precisava ter feito nada, mas ele chegou diante da igreja e disse assim: eu vendi um terreno e eu vou dar tudo de oferta para a igreja. Só que ele fez uma propaganda maior do que aquilo que ele iria fazer. Sabe o que ele fez? Guardou uma parte do terreno para ele, mas ele não precisava ter dado tudo para a igreja. Mas ele disse que iria dar tudo para a igreja. Então, quando ele chega diante dos apóstolos, acontece um episódio sobrenatural triste. Ananias cai morto diante de Pedro, porque ele mentiu. Mentiu a Deus, mentiu à igreja. Fez algo que afastou ele de Deus por uma ganância do seu coração. Chegou a Safira, a sua esposa, não sabia de nada que tinha acontecido com seu marido, e então o apóstolo Pedro perguntou para ele: eu quero só te fazer uma pergunta antes que tu me fale qualquer coisa. Esse mesmo foi o preço total que vocês receberam pelo terreno de vocês? Veja só, gente, uma coisa tão, um detalhe tão, para a gente às vezes não é importante, para Deus é importante. A verdade nos detalhes da nossa vida. E ela foi lá, estava combinada com o esposo, mentiu também perante a igreja. Sim, foi esse foi o valor. Ele disse: olha, então eu acho que tu vai cair morta assim como teu marido que acabou de ser levado o corpo dele. Então Safira caiu morta diante da igreja. A gente olha esse episódio e fica assim: que é isso? Que Deus é esse? Que igreja é essa? Mas como nós estamos falando, lá nos escritos bíblicos, muitas coisas Deus fez a questão de evidenciar de forma visível. Coisas sobrenaturais que acontecem até hoje, mas para nós elas são ainda de forma invisível. E muitas vezes nós estamos fazendo com que a nossa conversão seja uma meia conversão. Eu tenho um ditado que eu digo assim, ó: você conhece o motorista meia roda? Conhece aí algum ou não? Se tem aqui não precisa apontar, mas sabe que tem um motorista meia roda? Você conhece o pedreiro meia colher? Já ouviu falar do pedreiro meia colher? É o cara que faz mais ou menos, né? E o motorista meia roda, como é que ele dirige? Mais ou menos, né? Ele até consegue andar para frente, mas tem que pisar no freio, pisar na embreagem ao mesmo tempo, já fica difícil. Então, o motorista meia roda é aquele que é mais ou menos. O pedreiro meia colher é aquele que mais ou menos. E aí eu chamo do crente meia Bíblia. Sabe como é que é o crente meia Bíblia? Mais ou menos. Se converteu, mas ali na frente o seu coração demonstra que
os frutos não são verdadeiros. A conversão não aconteceu de todo o coração. Então, com isso eu digo, e poderia dar mais tantos outros exemplos, com isso eu digo hoje que essa palavra, ela vai dar uma visão de futuro do que você que hoje está nos visitando aqui, ou começando em 2023 uma vida com Deus, vai esperar dos frutos da tua conversão. Mas essa palavra, ela também é uma revisão para a minha vida. É uma revisão para você, que já tem buscado a Deus, já tem tomado a decisão de se converter, mas quem sabe foi tomando algumas decisões na vida, foi dado uma enfraquecida aí, uma esfriada, e talvez você se afastou um pouco e precisa revisar e revitalizar essa conversão hoje mesmo e fazer com que 2023 viva o sobrenatural de forma extraordinária. Você crê nisso? Dito tudo isso, vamos aos nossos frutos, ou melhor dizendo, o que causa uma verdadeira conversão nas nossas vidas? O que a conversão produz? O que ela resulta? O que ela causa? E a primeira coisa que eu gostaria de abordar contigo, eu tenho vários textos bíblicos hoje, sinceramente eu prefiro quando a gente tem um texto bíblico só e fica ali entendendo, mas essa é uma palavra mais temática e eu preciso da tua compreensão, então se não der tempo de você abrir na Bíblia, anota aí, depois assiste de novo a mensagem lá nos nossos canais digitais. Em Efésios capítulo 4, versículo 22 em diante, nós vamos falar do primeiro resultado de uma verdadeira conversão. Primeira coisa que nós devemos esperar do que a nossa decisão de nos convertermos a Deus pelo arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependimento dos nossos pecados e fé em Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. O que ela causa? E a primeira coisa que eu quero dizer para você que ela causa é que a conversão causa uma nova identidade. Diga assim comigo, uma nova identidade. Ou seja, nós precisamos entender que somos uma pessoa antes da nossa conversão e uma nova pessoa depois da nossa conversão. Antes de Jesus ter uma aliança conosco e viver a nossa vida junto conosco, nós somos uma pessoa. É um Diego antes de Jesus. É uma pessoa antes de conhecer a Deus, antes de se converter. E depois de se converter a Deus, se aproximar de Deus e viver isso tudo que a palavra de Deus nos diz, é uma coisa imprescindível que mudanças sejam percebidas. É imprescindível, porque eu não acredito que tenha alguém que se aproxime de Deus e não faltava nada na sua vida. Não faltava nada a mudar, não tinha nada que Deus tinha que completar, restaurar, curar, impulsionar, não tinha nada. Ele simplesmente fez um favor para Deus para poder ser útil no seu reino. Não é assim. Todos nós temos uma nova identidade. Então diz aí em Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24. Uma forma resumida, tantos versículos que a Bíblia fala sobre isso. Vamos ler esse. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então dá uma pausa aí comigo. A pessoa, o Diego aqui, sem Jesus, antes de se converter a Deus, nós tínhamos uma velha natureza, um velho Diego, uma velha pessoa. E essa pessoa tinha uma característica. Que característica é a nossa quando nós estamos sem Deus? Quando vem desejos enganosos, nós caímos nas tentações, nós somos levados pelos nossos desejos e nós nos corrompemos. Então essa é a primeira grande característica antes da conversão. Nós acabamos destruindo as nossas vidas. Nós acabamos tomando decisões erradas. Nós acabamos ferindo pessoas. Nós acabamos fazendo coisas que nós não gostaríamos de ter feito, mas por um temperamento explosivo, por um desejo, por um impulso sexual, por uma coisa que nos disseram, por aquilo que pessoas nos empurraram, nós acabamos nos corrompendo. E aí agora fala uma outra realidade, uma nova identidade. No versículo 23 diz assim, a serem renovados. Ou seja, eu preciso agora de uma renovação, eu preciso de um recomeço, eu preciso fazer coisas diferentes. Em que sentido? Renovados no modo de pensar, em primeiro lugar. A gente começa a ter uma concepção diferente sobre a nossa vida. A gente começa a ter princípios diferentes, valores diferentes.
acreditar em pressupostos novos, diferentes, que vêm sobre nós como resultado da conversão. Renovados no modo de pensar, versículo 24. E agora o quê? Revestir-se do novo homem. Ou seja, é uma opção que eu tenho. Assumir a nova identidade que Deus disponibiliza para mim, ou simplesmente frequentar coisas da igreja, mas não assumir essa nova identidade. Eu posso me aproximar de Deus, mas não me converter por completo, ficar com a minha velha identidade, sendo corrompido por desejos enganosos e frequentando ambientes cristãos. Mas o apóstolo Paulo está nos dizendo, nós precisamos permitir que a nossa forma de pensar seja renovada e que nós venhamos decidir revestir as nossas vidas de um novo ser, de um novo homem, uma nova mulher. Revestir-se do novo homem. Que pessoa é essa agora convertida a Deus, que se aproximou de Deus, que está vivendo a sua vida com Deus? Uma pessoa criada para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então agora nós vemos que a conversão resulta em nós uma nova identidade. E tem tanta coisa para falar disso que podia ser uma pregação inteira só sobre esse primeiro ponto, mas eu vou falar assim bem resumido para a gente. Essa nova identidade, a gente recebe de Deus o quê? Primeira coisa, a gente recebe o amor e a paternidade de Deus. Quando a gente consegue se aproximar de Deus por meio de Jesus, quem Deus é revelado para nós. E Jesus nos revela um Deus que é Pai e um Deus que é amor. Diferente daquele Deus que o mundo prega, um Deus que é juízo e um Deus que é castigo. Jesus nos revela que quando nós vamos por meio dele a Deus, nós recebemos o amor e a paternidade de Deus. Primeira coisa que faz parte dessa nova identidade. Segunda coisa que faz parte dessa nova identidade, como nós vimos aqui em Efésios, é nós começarmos a ter uma nova mentalidade, uma nova consciência. Lá no livro de Hebreus, a Bíblia fala assim, que o sangue de Jesus precisa produzir em nós uma nova consciência que purifica a nossa mente. Porque o pecado, ele não é uma atitude de cara, uma atitude involuntária. O pecado, em primeiro lugar, ele acontece por meio da nossa mente, envolvendo os nossos desejos, envolvendo as nossas fraquezas, envolvendo as nossas necessidades pessoais, envolvendo impulsos da nossa carne, envolvendo várias coisas que nos fazem mal. Então, a primeira coisa que a conversão precisa causar nessa nova identidade, depois de entender que Deus é nosso Pai, que nós recebemos esse amor, é passar a transformar a nossa maneira de pensar, a nos dar uma consciência. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Em terceiro lugar, quando nós estamos nos revestindo dessa nova identidade que a conversão causa, lá em João capítulo 14, Jesus promete assim, eu não vou conseguir estar presente com todos vocês ao mesmo tempo. Então eu preciso partir. Jesus estava falando da sua morte. Ele estava dizendo, olha, eu não vou conseguir estar sempre com todos vocês. Eu estou com alguns de vocês, mas não estou com outros. Ele estava ainda numa forma humana. E ele diz, eu vou partir, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Quando eu for, o Pai enviará a vocês o Espírito Santo, o Conselheiro, o Ajudador. E Ele estará com vocês sempre, Ele habitará em vocês. E se vocês obedecerem a minha palavra, diz lá em João 14, Jesus dizendo assim, Pai e eu viremos e faremos morada em cada um de vocês por meio do Espírito Santo. Anote aí para você ler João 14, quando chegar em casa, é um texto extraordinário, um texto lindíssimo do Senhor Jesus. Então, quando nós assumimos essa nova identidade, como resultado da nossa conversão, o que deve ser claro para você e para mim? Deus habita em mim. A presença de Deus habita em mim. Por meio do Senhor Jesus, e habita em mim agora, porque o Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida. Ele está trazendo presença de Deus sobre mim. Esses são os principais atributos que eu queria destacar para você com essa nova identidade. E tudo isso vai nos transformando. Isso vai nos mudando, isso vai formatando as nossas vidas. Então, a conversão
É um ato de dizer assim, olha, agora deu, agora a minha vida vai mudar, eu vou me voltar para Deus. É um ato. Tem um dia que você decide isso, que eu decidi isso. É um dia que a gente decide, eu vou começar a caminhar com Jesus, eu vou começar a conhecer a Deus, eu vou viver uma nova vida. É um ato. Mas a conversão também é um processo. Ou seja, nessa nova vestimenta, nessa nova identidade, nesse novo momento que a gente está vivendo, esse ato começa a renovar a nossa mente, começa a trabalhar na nossa consciência, começa a tirar sentimentos ruins, porque o amor de Deus vai crescendo, começa a nos dar segurança, porque Deus é nosso Pai, começa a trazer agora também a convicção para ter fé e esperança diante dos desafios, porque eu não estou mais sozinho, a presença de Deus habita em mim. E isso vai causando agora uma série de transformações que ao longo do tempo vão nos fazendo vencer as dificuldades da nossa vida. Então a conversão é um ato, a conversão é um processo, mas a conversão, em primeiro lugar, resulta numa nova identidade. Um Diego antes de conhecer Jesus e outro Diego depois de conhecer Jesus, que está sendo transformado dia após dia, está sendo renovado dia após dia por causa da presença de Deus. Assim seja com a tua vida, que a conversão cause uma nova identidade. Diga aí para quem está do teu lado assim, diga assim, eu profetizo sobre você, que a presença de Deus esteja te renovando e te dando uma nova identidade. Então agora sim, eu vou falar agora com quem está já caminhando com Jesus há mais tempo. Se você olhar para você e perceber que nada mudou, ou perceber que até algumas coisas pioraram, talvez você ache que já está super maduro na tua caminhada com Deus, mas talvez você esteja de fato precisando se converter de novo. É precisando dar uma renovada em alguma área da tua vida, é precisando ligar o alerta e dizer, meu Deus, eu sou um cristão, mas eu me afastei de Deus nessa área da minha vida, eu preciso me aproximar de novo, eu preciso me converter de novo. E como é que começa tudo isso? Deixa eu te dizer hoje aqui, eu até vou pedir para você abrir mais esse texto da Bíblia nesse primeiro ponto, Mateus capítulo 10, versículo 32. Eu vou falar disso aqui primeiro porque é um assunto que é pouco falado. Segundo, porque para mim é o início de tudo. Eu sei que a maioria das pessoas não pensam que é o início de tudo. Mas para mim hoje, olhando de longe, de fora, a minha própria vida, e como eu demorei para entender isso, e como eu demorei para viver coisas sobrenaturais de Deus na minha vida, assim, lá no início da minha conversão, várias coisas, eu era ainda assim, saindo da infância, passei por outros momentos, vivia num contexto diferente, a palavra era anunciada assim de uma forma, de uma compreensão diferente, vários fatores, mas teve muita coisa minha com relação a esse texto aqui. Mateus capítulo 10, versículo 32. Eu sofri porque não entendi isso, não me explicaram isso de primeira. Mas agora você que é casado vai me entender. Quem é casado aí? Deixa eu ver os casados aí. Casados e casadas aí. Olha aí, um monte de casado aí. Glória a Deus, tem um monte de casado. Mas glória a Deus que tem uns que não são, porque a esperança daqueles outros que não são, encontrar uns que não são junto aqui na igreja. Também é muito bom ter gente não casada. Não sei se eu me fiz entender, mas para bom entendedor, né? Meia palavra basta. Quando a pessoa se casa, existe uma transição. Sabe quando a gente joga futebol e tem o time do solteiro e o time dos casados? Aí você se casa num sábado, na outra terça-feira perdeu as parcerias. Vai ter que sair do time do solteiro e vai ter que começar a jogar em qual time? No time dos casados. E aí você passa por esse processo de assumir. Aquela aliança naquela outra mão é uma coisa estranha para você, parece que está errado. Tem uma marca aqui do bronze, aqui na mão direita, o cara que foi noivo um tempão vai saber, né? Tem uma marca aqui que chegava a estar mais branco aqui, aí você sente estranho que essa mão está sem nada. E agora essa outra mão tem uma coisa estranha, ou seja, há uma adaptação de você assumir publicamente a tua vida de casado, sim ou não? Sim. Mas às vezes, sabe o que acontece aí no mundo? Dentro da igreja não acontece, aí no mundo acontece. Sabe o que acontece? O cara chega lá na faculdade, antes de começar a aula, bota a aliança na mochila. Por quê? Porque ninguém sabe ali que ele casou, tem as menininhas ali que vão de minissaia, que não vão na igreja, né? Vão de minissaia na faculdade, tem as menininhas que vão degotado, que não vão na igreja também, né? Que vão lá degotadinha na faculdade, lá no ambiente de trabalho dele. E aí, para não perder assim aquele acesso todo,
aquela regalia toda relacional, o que ele fez? Demorou um pouco mais para assumir a sua nova identidade, a identidade de um homem casado. Muda ou não muda, gente? Muda várias coisas. E com Jesus é parecido? É parecido. Às vezes tu te converteu a Deus, mas tu ainda estava naquele grupinho de WhatsApp que os amigos tudo mandam uns pornô todo dia. Aí tu não quis sair de imediato, sabe? Tu te converteu a Deus, mas para ser legal lá no colégio tem que falar um monte de palavrão. Aí tu não mudou isso aí, porque vai que o pessoal te rejeita. Aí tu te converteu, mas tu não te revestiu dessa identidade lá na escola. Aí tu te converteu a Deus, mas o teu roupeiro ainda não se converteu. E aí tu continua te comportando nas tuas vestimentas de uma forma que não é condizente com um cristão. E o que isso gera para nós? Isso gera um atraso naquilo que Deus poderia já estar fazendo. Então não esteja sendo alguém, esse é o meu conselho para você, que está sendo o impedimento de Deus transformar a tua realidade, te abençoar extraordinariamente. Não seja alguém que impede o agir de Deus. Aí o que eu tenho que te ensinar hoje, que eu sei que às vezes dói um pouco? Eu tenho que te ensinar hoje que, para que venha esse fruto, sabe qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? Assumir a nossa identidade como cristãos. E aí, para falar disso, eu vou ter que pegar um texto aqui que é pesado, mas é uma palavra de Jesus, que eu demorei para entender na minha vida, não me ensinaram quando eu me converti. E eu demorei para entender. Então agora eu quero ler contigo, Mateus 10:32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então eu digo a você que é muito propenso na nossa sociedade a gente manter em oculto a nossa conversão. Já dizia o ditado assim dos pastores mais antigos, o crente 007. Você conhece o crente 007? Está sempre disfarçado no mundo. Ele parece um não crente, mas ele é um agente secreto. Aí tu chega na igreja, tu é crente? Claro, eu estava vivendo o meu disfarce, me fazendo de não crente para ganhar os não crentes. Mas aqui eu estou revelando a minha verdadeira identidade. Então, nesse sentido, gente, primeira coisa que eu preciso te dizer para que venha esse fruto de uma nova identidade, de uma nova mentalidade, é assuma a tua decisão por Jesus. Publique isso, sabe? Fale para a tua esposa, fale para o teu filho, fale para a tua família. Quando você visitar os teus pais, fale para ele, olha, minha vida está mudando, eu conheci Jesus agora. Eu sei que é uma barreira. Eu sei que é uma coisa que a gente arrisca críticas, que a gente arrisca uma série de coisas, mas eu preciso te dizer como pastor que esse é um fator propulsor na transformação de Deus para a tua vida. Amém? Segundo fruto de uma conversão, que a conversão causa, diga assim comigo, a conversão causa uma nova fonte para a minha vida. Então, antes de Jesus, nós tínhamos alguma fonte de vida. Às vezes o nosso ego, às vezes o nosso dinheiro, às vezes era a opinião dos amigos, às vezes é a opinião do site de fofoca, às vezes era a moda, às vezes era aquilo que outros falaram que era para nós fazermos, às vezes era a depressão, a solidão, às vezes a fonte é os remédios, às vezes a fonte, eu não sei, o que seria para você uma fonte de vida quando assim as coisas não estão dando certo? Onde você tirava força, subsídio? Às vezes é no filho. Ah, pastor, mas é errado ter a fonte de vida no filho? Claro que é errado. Porque as pessoas, não importa se é filho, se é marido, se é mulher, tem defeitos e vão nos decepcionar em algum momento. A fonte é na minha casa, que eu suei tanto para construir, mas a tua casa ela pode cair amanhã. Ela pode ser roubada, ela pode ter prejuízo, você pode precisar vendê-la. E daqui a pouco desmorona a tua estrutura de vida, porque era a tua fonte, era o teu esteio, era a tua base. Quando nós nos convertemos, a nossa fonte de vida muda. Quando nós nos convertemos, nós precisamos aprender que Deus agora passa a ser o alicerce,
Deus agora passa a ser aquele que efetua em nós tanto o querer como o realizar. Como diz lá em Filipenses 2,13. É Deus que efetua em nós o querer e o realizar. Como diz lá em Hebreus, o Senhor Jesus se torna a fonte de salvação. Como disse Jesus à mulher samaritana em João 4, se você soubesse quem está te pedindo água, você que me pediria água, e aquilo que eu lhe der se tornará em você uma fonte que vai jorrar até a vida eterna. Então nós precisamos entender que se nos convertemos a Deus, a nossa fonte precisa vir dele. A origem de tudo, a nossa segurança, o nosso esteio, aonde está a nossa confiança, deve ser o Senhor. E às vezes nós estamos vivendo uma vida cristã, mas a nossa fonte não está em Deus. A nossa fonte ainda está se a nossa conta bancária tem aquela reserva que nós precisamos. A nossa fonte ainda está se está tudo bem com a nossa saúde. A nossa fonte ainda está se os meus amigos estão gostando de mim. E isso, por vezes, vai confrontar com aquilo que Deus desejaria nos fazer. E isso, por vezes, vai servir de arma para Satanás destruir coisas nas nossas vidas que Deus estava construindo. Quando nós aprendemos isso, nós precisamos entender o seguinte: eu me converto ao Senhor, eu me aproximo de Deus, Ele precisa ser agora a minha fonte. Ele precisa ser agora a minha segurança, o meu esteio. Ele é o lugar de onde vai vir resposta para a minha vida, sempre, sempre, sempre. Por exemplo, vamos abrir a Bíblia lá em João capítulo 6, versículo 68. João 6, 68. Se você ver 2 versículos antes, é até assim uma coincidência dos números na Bíblia, João 666. João 666 foi o versículo que os discípulos abandonaram Jesus. Ô númerozinho. Agora, se você ver João 6,68, Jesus ele se vira para os discípulos mais chegados, para os seus 12 discípulos. E ele diz assim: e vocês não vão me abandonar também? Vocês não vão ir embora também? E agora olha a resposta de Pedro. Pedro às vezes falava umas coisas assim que perdia a chance de ficar quieto, sabe? Não sei se você conhece alguém. Mas Pedro também às vezes falava umas coisas assim que tem que tirar o chapéu para ele. E ele assume a palavra diante dos 12 e diz assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Ele está dizendo assim: Jesus, quem vai ser o nosso mestre? Quem vai nos ensinar? Quem será a nossa fonte? Se nós virarmos as costas para o Senhor, aonde que vai ter fonte para as nossas vidas? Ele estava dizendo assim: eu já entendi, que mesmo que na hora isso venha me confrontar, as tuas palavras são uma fonte. As tuas palavras, Jesus, são palavras de vida eterna. Então, quando eu falo isso, eu preciso te dizer, a presença de Deus e a palavra de Deus precisam ser a fonte para as nossas vidas. Em primeiro lugar, eu estou fazendo algo que me afasta da presença de Deus, eu estou me afastando da fonte. Eu estou fazendo algo que desobedece à palavra de Deus, eu estou me afastando da fonte. Eu tenho um projeto na minha vida que eu não sei o que a palavra de Deus afirma sobre isso, e eu não procurei saber antes. Por exemplo, eu vou me casar. E agora, o que eu preciso fazer? Eu posso fazer o que eu achar melhor. Ou eu posso receber da palavra de Deus orientação para o meu casamento. Eu vou educar meu filho. E agora? Eu posso fazer como eu achar melhor. Ou eu posso receber de Deus orientação como uma fonte para a educação dos meus filhos. Eu vou manejar o meu dinheiro. Eu posso fazer como eu achar melhor. Ou eu posso receber da palavra de Deus orientação sobre como manejar o meu dinheiro. Eu vou lidar com o medo, eu vou lidar com a tristeza, eu vou lidar com a ansiedade, eu vou trabalhar, eu vou ter um relacionamento conjugal, eu vou enfrentar a velhice, eu vou enfrentar a doença, eu posso ter a fonte que me der na cabeça, ou eu posso me voltar para a presença de Deus e para a palavra de Deus e demonstrar um fruto da minha conversão. E como disse o Senhor por meio do profeta Isaías,
os caminhos dele sempre são melhores. E os pensamentos dele sempre são mais elevados do que os nossos. Então, qual é a verdadeira inteligência? Eu viver a minha vida, aquilo que dá na minha cabeça, porque afinal de contas eu me mando e sou livre, ou eu viver a minha vida submetendo ela à fonte verdadeira que eu encontrei em Jesus? O que é mais lógico? O mundo aí vai nos dizer que é mais lógico ser quem eu quiser ser, fazer o que eu quiser fazer. Decidir por mim mesmo sempre. Mas nós aprendemos que quando nós temos como fonte a palavra de Deus, os projetos de longo prazo são projetos de bênção. Nós temos confiança para entrar em territórios novos, para entrar em ciclos novos. Nós temos confiança porque a palavra de Deus não muda. Ela é sempre verdadeira e vai trazer princípios imutáveis para nós. Amém? A conversão te dá uma nova identidade. A conversão te dá uma nova fonte de vida. Em terceiro lugar, o que mais que a conversão nos dá? Diga assim comigo, a conversão causa novos relacionamentos. Olha só, me aproximei de Deus, recebi Ele como meu Pai. Se Ele é o meu Pai, tem um monte de gente se aproximando de Deus também, eu recebi de fato não só um Pai, eu recebi uma nova família. E agora nessa nova família nascem novos relacionamentos. Então abra comigo mais um texto bíblico, eu sei que a gente está passeando muito na Bíblia hoje, mas é só hoje. Efésios 2,19. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 19, nós vamos aprender que ao nos convertermos a Deus, nós automaticamente fazemos parte da sua igreja. Automaticamente fazemos parte do seu povo. Automaticamente fazemos parte do seu corpo. E fazemos parte da sua família. Então, família não é sobre só estarmos reunidos para participar de uma programação. Família é sobre amarmos uns aos outros e sobre cultivarmos relacionamento. É sobre nos alegrarmos uns com os outros, sofrermos uns com os outros, suportarmos uns aos outros. É sobre ensinarmos aquilo que nós sabemos àqueles que ainda não sabem. É sobre viver comunidade mesmo, a partir do amor de Deus. Então, em Efésios 2,19 diz assim, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros. Eu sei que a gente se sente assim quando está visitando a célula, está visitando a igreja, está começando. A gente se sente meio estranho, mas nós precisamos entender que quanto mais rápido percebermos que é desejo de Deus que nós venhamos construir relacionamentos e nós sermos ativos nisso, mais rápido esse fruto da conversão vai nos abençoar. Então diz assim, mas não é estrangeiro nem forasteiro. Cada um de vocês é concidadão dos santos, é par do povo de Deus. É uma pessoa agora que foi chamada, foi separada por Deus. Para ser o quê, gente? Qual é a grande característica que eu estou abordando hoje aqui? Como membros da família de Deus. Família de Deus é muito grande. Então, em cada cidade, Deus ele vai agrupando as famílias. Lá em Israel, tinha o povo de Israel, tinha as tribos, tinha os clãs das tribos, tinha as famílias dentro dos clãs das tribos. E assim também tem sido hoje a igreja do Senhor. Hoje nós somos uma pequena parte do corpo de Cristo aqui. Mas mesmo assim, não dá para ser família com todo mundo. Não dá para, assim, viver esses relacionamentos mais profundos. Então nós somos uma igreja em células. E lá na célula é uma oportunidade de nós vivermos esse aspecto de família espiritual. Esse aspecto de novos relacionamentos. Então, nesse sentido, nós precisamos, deixa aberto aí a Bíblia aí, por favor. Nós precisamos cultivar esses novos relacionamentos. Nós precisamos ser intencionais, nós precisamos estar abertos. Nós precisamos praticar esses novos relacionamentos. Como eu disse, é difícil todos com todos, é muito difícil. Mas a gente precisa começar a cultivar isso. Então deixa eu te fazer uma pergunta agora aí. Eu não quero te constranger de forma nenhuma, e não é nada assim especificamente, é uma pergunta geral. Quando a gente está convertido a Deus, nós temos muito prazer em nos relacionarmos, em termos amizade, convívio, com pessoas que estão fazendo parte da nossa família espiritual. Então esse é um sinal. Às vezes eu estou buscando a Deus, mas
eu não estou conectado com ninguém porque eu não quero. Eu acho mais legal manter a minha vida relacional mais íntima com pessoas que não buscam a Deus. E agora isso é um perigo. Jesus nos ensina a mantermos relacionamento com pessoas que não buscam a Deus. Mas nesses relacionamentos nós sempre precisamos estar com o coração alerta, tentando assim evitar ao máximo situações de pecado, situações que nos afastem da presença de Deus. Então, aonde é o lugar onde nós mais podemos ser assim naturalmente abençoados e nutridos? Quando nós estamos cultivando relacionamentos com pessoas que partilham a mesma fé, com pessoas que fazem parte da nossa família espiritual. E quando nós aprendemos isso, nós começamos a ser edificados. Nós começamos a ser abençoados. Nós começamos também a nos preocuparmos em edificar os outros, em abençoar os outros, e ensinar ao outro aquilo que nós já recebemos de Deus. Veja o versículo 20, por isso que eu pedi para você deixar aberto. Sendo membros da família de Deus, vírgula, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Quando nós crescemos como família, como célula, como convívio, como discipulado, como comunhão, como consolidação, nós estamos crescendo espiritualmente, nós estamos sendo edificados. E o último fruto da conversão, palavra um pouquinho mais longa hoje, é que a conversão, além de causar uma nova identidade, além da conversão causar uma nova fonte de vida, além da conversão causar novos relacionamentos, tem tanta coisa que nós poderíamos abordar, mas eu preciso te dizer essa aqui agora. Diga assim comigo: a conversão causa em minha vida vitória sobre o pecado. Então, esses dias até o pastor Lucinho, lá da Igreja Lagoinha, pregou uma mensagem como essa que me inspirou a esses aspectos aqui. E num dos exemplos que ele deu, ele disse assim: quando você se converte a Deus, a tua taxa de pecados por dia precisa diminuir drasticamente. Quando você se converte a Deus, as tuas práticas de pecado precisam sofrer o impacto da presença de Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos, como eu te disse que eu ia retomar esse assunto, entender como que aquela nova identidade produz uma nova consciência diante de Deus. Lembra? Lembra desse primeiro aspecto que nós falamos? Que a minha nova identidade produz em mim uma nova consciência. Muita gente às vezes tem receio de se aproximar da igreja porque acha que a igreja vai impor sobre a vida dessa pessoa um comportamento, uma situação, como infelizmente algumas práticas cristãs fizeram no passado. Eu me lembro quando eu era adolescente, que eu tinha alguns amigos que frequentavam algumas igrejas assim que a gente chamava mais rígidas, né? E aí às vezes a gente jogava uma bola e tal, e ele falou assim: olha, eu não posso jogar bola aqui nesse lugar aqui, porque tem uma irmã aqui que mora perto, e cada vez que ela vê o irmão da igreja jogando bola aqui, ela conta para o pastor, e o pastor chama na frente de todo mundo e bota disciplina nessa pessoa. Então muitas igrejas às vezes falharam em criar esse mal-estar em gente que quer se aproximar da igreja, mas acha que a igreja vai controlar a sua vida, e isso não é verdade. Se existe alguma coisa da igreja querendo impor, controlar a tua vida, isso não está certo. O que está certo? Eu estou disposto a aprender a palavra de Deus, eu quero obedecer a palavra de Deus. Ô Diego, o que a palavra de Deus diz aqui que eu quero obedecer? Então a igreja ensina tudo. Mas a decisão sempre é tua. A decisão de caminhar ou não sempre é tua. Então quando nós aprendemos isso, por que as pessoas mudam o seu comportamento quando se convertem a Deus? Porque a presença de Deus causa em nós uma nova consciência. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que nós praticávamos que era pecado, agora quando nós praticamos, vem sobre nós uma nova consciência. Vem uma tristeza, vem um arrependimento, vem assim um mal-estar. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, o pecado gera um alerta de uma nova consciência. E eu quero ler mais um texto contigo. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Para nós irmos para o encerramento dessa mensagem. 2 Coríntios 7, 10.
Deixa eu te dizer que o nosso Deus é um Deus de alegria. Jesus nos dá vida abundante, mas por vezes é um fruto da minha conversão, da tua conversão, nós sentirmos tristeza. E que tristeza é essa? Não é como a tristeza do mundo. É uma tristeza pelo pecado. Nós cristãos que queremos viver uma identidade nova, uma vida com Deus, a nossa consciência agora, o Espírito Santo vai passar a atuar nela. E quando nós pecamos, isso precisa nos causar tristeza. Diz assim em 2 Coríntios 7,10: a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza segundo Deus, ela não tem o propósito de produzir remorso, assim, ficar te culpando, sabe? Mexendo na ferida, não. Quando nós temos essa tristeza que vem de Deus, com relação ao pecado, com relação a uma correção, com relação a uma palavra que nos confronta, Paulo escreve essa carta inteira aí de 2 Coríntios, corrigindo uma série de coisas na igreja. E ele diz, olha, eu sei que esses meus escritos talvez vão entristecer alguns de vocês. Mas a tristeza que é causada segundo Deus, ela produz arrependimento e te leva mais ainda para a salvação. Então uma coisa que eu quero te dizer é que a vida com Jesus, ela nos muda tanto, que os nossos hábitos vão sendo transformados, porque o Espírito Santo começa a nos mostrar, olha, isso aqui te faz mal. Isso aqui não é bom para ti. E assim vem sobre nós até um mal-estar. Passei por uma situação assim essa semana. Tivemos um contratempo com uma empresa numa aquisição de um produto online. E esse produto de um valor expressivo, e essa empresa não deu suporte e possui loja física. E eu fui junto com a Camila numa loja física e cheguei lá na loja física. Os funcionários dessa loja só faltaram me fazer assim, ó. Mas me veio uma coisa dentro de mim tão grande, uma indignação tão grande com aquele serviço tão mal prestado, com aquele descaso, que daí eu acabei assim meio que me exaltando um pouco. E aí quando eu vi que eu me exaltei um pouco, eu não falei nada assim tão grave, né? Mas me exaltei, sabe? Perdi um pouco a paciência naquele momento. Quando eu percebi isso, já era tarde. Daí eu disse, gente, me desculpa. Eu sei que vocês não merecem isso, eu sei que vocês não precisavam ouvir isso, eu sei que vocês estão iniciando o dia de trabalho de vocês. Eu sei que tem muita coisa para fazer que talvez não compete a vocês. Mas eu fico muito indignado. Eu estava indignado mesmo. Eu disse, eu não sei se vocês responderiam assim se fosse com um parente de vocês. Eu não sei se vocês responderiam assim se essa empresa tratasse o salário de vocês da mesma forma que está tratando essa minha compra aqui que eu fiz com esse descaso. Então me desculpe, mas realmente eu estou muito indignado e não vou recomendar a empresa para ninguém que eu conheça. Isso aí, porta. Mas aquilo mesmo que eu tinha razão, me causou um mal-estar tão grande. Me causou, sabe, uma dor no peito, assim, me causou um arrependimento tão grande, que não tinha como voltar atrás da minha indignação, daquilo que eu tinha me expressado, porque às vezes a gente sabe, né, que se a gente se expressa um pouquinho mais veementemente, sem passar do limite, às vezes, infelizmente, a gente é melhor atendido do que quando a gente é conivente com todos os nãos que recebe no mercado aí. Mas eu errei. E mesmo que eu tinha falado para aqueles funcionários lá do local que, olha, me desculpa, eu não devia ter falado assim, vocês não merecem isso, mas vocês representam a empresa, então eu tenho que falar isso para vocês. Aquilo me causou um mal-estar tão grande que só depois que eu orei a Deus é que foi começar a passar. Por que eu estou dizendo isso para você? Que esse é um fruto da conversão. Que agora o Espírito Santo nos mostra e nos faz vencer o pecado. Esse é um assunto também que poderíamos pregar a noite inteira, a vitória sobre o pecado. Mas em resumo, gente, sabe o que eu me preocupo? Eu me preocupo que parece às vezes que tem muito cristão que já está acostumado com o pecado. Que o pecado não está causando tristeza nenhuma. Aí o cara está vivendo ali uma situação de corrupção financeira, não causa mais tristeza nenhuma. Está vivendo imoralidade sexual, não causa mais arrependimento nenhum. Está vivendo ali um palavreado chulo, desbocado, torpe,
não causa arrependimento nenhum. Mente como se falasse a verdade, não gera nada. Se veste como alguém indecente, não causa nada. Fala, critica a igreja, o seu líder, a sua célula, os seus pais, como se estivesse falando de qualquer pessoa. E não dói nada. Esse é um sinal de que a conversão precisa ser revisada. Então hoje eu quero terminar com um versículo, você está em 2 Coríntios, 2 Coríntios 13, 5. Isso aqui vale para mim, isso aqui vale para todos nós, todos os dias da nossa vida. 2 Coríntios 13, 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Examine-se todos os dias. Examine a tua conduta. Examine a tua busca a Deus. Examine o teu coração. Examine quem você tem se tornado. Faça um exercício assim, sabe? Não é nada místico, mas é como se você pudesse de vez em quando sair de você mesmo e te olhar trabalhando. Como é que é esse cara? É um crente ou um não crente trabalhando? Sair de você mesmo e te olhar dentro de casa tratando a tua família. Como é que é essa pessoa? É um cristão mesmo? É alguém convertido? Sair assim, conseguir olhar você mesmo, vivendo a vida e perceber, Jesus, eu preciso me aproximar de ti. Então essa palavra nesse mês de conversão começa hoje com o que nós devemos esperar. E semana que vem nós vamos falar da necessidade que todos temos de nos convertermos.